muita paz, que a doce paz do Mestre Nazareno, Galileu da Judéia, nessa tarde de estudos desta quarta-feira, dia 28 de 12 de 2012. Hoje vamos estudar relativamente às máximas advindas dos Espíritos. Isso relativo aos estudos da segunda obra de Kardec, O que é o Espiritismo, escrita em 1859, até atendendo a 600 questionamentos que Kardec deveria responder às pessoas que interrelacionavam, às pessoas que interagiam. Vamos falar, naturalmente, sobre os 5 princípios espirituais, mas vamos também falar relativamente a essas máximas extraordinárias no que refere, no que pertine à evolução do ser humano. Ser espírita não é aquele ser bom, aquele ser benfazejo, aquele ser caridoso, mas é o espírito que propugna, que tem como direcionamento ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que, vamos dizer, o hoje. Então estar sempre aperfeiçoando, estar sempre melhorando. Muita luz, muita paz. Para iniciar os estudos, eu convido a nossa amiga Miriam, vez que nossa amiga Sil, ela está, e me falou aqui agora no PVT, que está com visita em casa. Muita luz, muita paz. Eu vos amo. Tudo de bom. Um beijo em vossos corações. Paz. O Mestre nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Tudo de bom. Tudo de bom mesmo. E como sempre digo, um abraço de várias voltas em vossos corações. Embaixador Miriam e Tina, em nome dessas últimas pessoas que já chegaram, eu cumprimento toda a sala. Chama a nossa amiga Sil para fazer a abertura dos nossos estudos ou indicar uma pessoa que a faça. Muita luz, muita paz. Ela parece que está tendo algum problema. Algum voluntário poderia fazer a prece inicial para nós? Nossa amiga Sil parece que travou. Ah, muito bem, Miriam, eu vou descer aqui. Maravilha, muito obrigado. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tranquilo? Vamos unir os nossos pensamentos por essa tarde de estudo, sempre agradecendo a Deus por essa oportunidade, aos benfeitores responsáveis por esse trabalho, que possamos sempre estar de corações abertos, de mente aberta para os ensinamentos que aqui estudaremos. Que o nosso amigo que irá dirigir o estudo também possa ser intuído, arado, como sempre. E assim, Senhor, pedimos a permissão para darmos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Liberando. Assim seja, graças a Deus, Bíblia. A nossa amiga e parceira Sil, ela me falou que ela está com visita em casa, justamente a hora que nós chamamos, né, e não foi possível ela atender, mas felizmente a nossa amiga Miriam nos deu esse suporte. Meus irmãos, como de costume, eu solicito que alguém coloque um número de 1 a 288, por favor. Nós vamos ler uma pequena passagem do Carlos César Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria. Por gentileza, alguém coloque um número de 1 a 287. Obrigado, Chico. Chico colocou o número 287. O 287 nos diz textualmente o que se segue. Faça diariamente o despertar. Afirmações positivas de alegria e de vitória, procurando construir em torno de si um ambiente de serenidade e de harmonia. E quando aqui falamos Chico, estamos falando desde Miriam a fraterna. Aprenda a sorrir de coração para todos,
parentes, amigos, conhecidos, de tal forma que baste a sua presença para que a alegria penetre no coração das criaturas que lhe chegam perto. E verifique a felicidade que isso lhe causará. Então, quando nós pensamos positivamente, como quando nós construímos frases de forma positiva, ações proativas, e pensamos altruisticamente, as coisas corroboram, né? As coisas afunilam para aquilo que a gente quer. Porque o pensamento, ele é energia, é matéria radiante. Então, quando você pensa, a coisa acontece. Alguém já disse, e disse com propriedade, o nosso pensamento é superior ao raio laser. Nós não imaginamos o quanto o nosso pensamento intercede, tanto para o bem quanto para o mal. Somos sabedores que a espiritualidade comunica via pensamento. Onde está o pensamento, a vossa alma, o vosso espírito ali está. Então vamos, né, Tico? E toda a sala pensar de forma positiva, de forma, né, altruística, de forma eficaz. Porque já foi dito pelos orientais que tu serás aquilo que pensas. Nem sendo assim, vamos pensar bem. E dentro do própria doutrina dos espíritos, quando fala em pensamento, assim como o som precisa do ar para propagar, o pensamento precisa do fluido para transitar de um ponto a outro. Então ele altera fluidicamente, e quando pensamos bem, alteramos o fluido beneficamente, e por consequência, por fim, aglutinam-se bons espíritos em torno daquele bom pensamento. Ou a lei contrária à lei da física, né? Porque a física, os opostos que se atraem. A lei espiritual é o mesmo pensamento, é o pensamento afim. Meus irmãos, como está aí no banner, nós, de forma sequencial e sistematizada, estamos estudando hoje a segunda obra dessas 7 obras ditas mais importantes de Kardec. Kardec editou esse livro em 1859, prestes quando estava escrevendo a segunda edição do Livro dos Espíritos, justamente para responder 600 cartas, porque naquela época não tinha e-mail, não tinha nada, né? Ele foi orientado e escreveu esse opúsculo, o que é o Espiritismo, justamente para responder 600 questões. E ele, ou seja, o próprio Kardec sugere às pessoas que estão tendo um conhecimento primordial, um conhecimento vestibular da doutrina, o primeiro conhecimento, que leia-o em primeiro lugar. Bete Silva, seja bem-vindo. Fraterna pela mesma forma. São máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos. E Kardec começa aqui que o objetivo essencial do Espiritismo, ele tem como escopo, como finalidade precípua, o melhoramento, né, o adiantamento do homem. Você ser melhor do que ontem e depois de amanhã melhor do que hoje. Então o verdadeiro espírita é aquele que propugna, que tem como escopo, que tem como viés, né, como diapasão, vamos dizer assim, a sua reforma íntima, o seu melhorar. E o fato de eu ser bom, de eu ser anjo, de eu ser aquela pessoa, vamos dizer assim, sem defeito, não significa que eu sou um espiritista, um espírita melhor do que você. Porque você, tendo os seus vícios e correndo atrás da virtude, ou seja, melhorando gradualmente a cada dia mais e mais, torna-se um espírita
melhor e maior do que eu, que, vamos dizer, cognomino um bom cidadão, uma pessoa virtuosa. E Kardec mesmo conceituou o espírita. O verdadeiro espírita é aquele que diariamente combate as suas asperezas e melhora a cada dia, né? Aquele cidadão que não tem o que melhorar, então não é espírita. Ah, não, mas se eu fumo, eu bebo, eu falo mal dos outros, eu pratico inconsequências diversas, fulano de tal não faz isso, é uma pessoa virtuosa, é caridade. Então, é muito caritativa, mas estagnada, não melhora, acaba que eu, naquele viajor, aquele espírito que está evoluindo, que está aprendendo, que está galgando mais um degrau, eu estou no meu tempo. Acabo sendo, segundo essa conceituação de Kardec, mais espírita do que você. Então o fato de sermos melhores do que determinado espírito, porém estamos paralisados, não significa dizer que somos mais espíritas do que ele. Concluindo, o verdadeiro espírita é aquele que melhora a cada dia. E sobretudo combatendo o orgulho, a vaidade, a ambição, o ódio, né, a cupidez, o ciúme, a inveja. São venenos que está dentro de nós que nós devemos combater. E não é fácil. Shakespeare disse que aquilo que está dentro da gente, vamos dizer assim, o ciúme, a inveja, essa dor forte, a raiva que eu tenho, a vingança que eu quero, ah não, mas você fez isso comigo, eu quero que você se dane, você vai sofrer diante do que você fez comigo. Shakespeare disse o seguinte, que é a mesma coisa de eu tomar veneno e querer que você morra. Para aí, irmão. Então, você não fez o mal, a pessoa te traiu, a sua esposa, a sua namorada, foi ela que te traiu, ela que te passou para trás, ou ele que, né, te traiu, você ainda tem que perdoar? Sim, perfeitamente. Isso não é retórica de Jesus, porque se você não perdoa, se você não dissipa esse ódio que está dentro de você, você não desvincula daquela pessoa. Você sempre fica ligado. Beth Silva coloca: combater nossas próprias imperfeições. Para isso, reencarnamos para tornar melhores a cada dia e a cada existência. Extraordinário, meu irmão. E isso, veja a bondade de Deus. E se não fosse através desta bondade, nós seríamos, né, Beth? Seríamos mais perfeitos e melhores do que Deus, porque o nosso filho, o nosso marido, a nossa esposa, o ente querido que relaciona com nós, muitas vezes tergiversa, muitas vezes erra. E quantas vezes nós damos a mão, nós pedimos para dar a volta e nós perdoamos. Acaba que, se Deus, através das múltiplas reencarnações ou existência sucessiva, não desse-nos a oportunidade de redimir, né, através da prática do perdão, da caridade, da docilidade, ele estaria sendo pior do que nós, porque não perdoa. E Deus não precisa perdoar, né, meus irmãos? Perdoa quem tem raiva, quem tem ódio. O sacerdócio, querendo colocar Jesus em uma saia curta, disseram-lhe: mestre, vós que dissestes que é filho de Deus e que o reino de Deus, ou o reinado, o seu reinado não é desse mundo, essa mulher pecou. Ela praticou o adultério. E as leis mosaicas, naquela época, eram enfáticas. Praticou o adultério, a pessoa era laminada. Ou seja, era apedrejada, morria por apedrejada, igual o Estevão foi, né? O nome correto é laminada. Se eu tiver laminação, se eu tiver errado, alguém me corrige na área de texto. Então, os sacerdotes chegaram e querendo falar: bom, se Jesus falar para condenar a mulher, matá-la pelo apedrejamento,
ele está negando a sua teoria de docilidade, de bondade, de perdão. Se ele pedir para soltar, manda essa mulher embora, ele está indo contra a lei da Torá. De qualquer forma que ele agir aqui, nós vamos pegá-lo. Aí Jesus, muito sabiamente, escrevendo na terra, disse: quem de vós estiver isento de algum pecado, que atire a primeira pedra. E assim, os anciões, os sacerdotes mais velhos, foi saindo um após outro, porque naturalmente e depreendia que aqueles mais velhos eram os mais sábios, foram saindo um após o outro. E Jesus perguntou à mulher: onde estão aqueles que te injuriavam, né? Aqueles que te acusavam? Aí ela disse: foram embora, ó mestre. Eles foram embora. Eu também não te acusarei. Vá e não tornes a pecar. Então vá, né? Não tornes a pecar. Então veja bem que Jesus disse para que ela fosse, mas que não incorresse no erro novamente. Os mais velhos pecaram mais tempo, né, Tico? Os 500 da Galileia, os mais velhos, os índios também reúnem os mais velhos, porque deduz-se que os mais velhos têm um conhecimento maior em função, pelo menos das leis humanas, em função de ter vivido mais, né? E perdoamos como nosso amor de mãe, irmã, pai e filho. Muito bem, Beth, muito bem. E na verdade, quanto mais importância o homem dá aos seus bens materiais, que são bens temporais, mais inversamente é a sua fé espiritual. Ou seja, quanto mais eu não acredito que existe uma vida pós esta vida, ou seja, quanto menos eu acredito na vida espiritual, que é a nossa pátria, e para lá nós vamos, mais razão eu dou, mais função à vida material, né? Aqueles bens passageiros. Nós estamos aqui agora em 12 pessoas. E o que estamos fazendo? Nós estamos estudando a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita. E se assim o fazemos, é porque entendemos que sempre precisamos angariar maiores e mais conhecimentos. Precisamos estudar as leis deixadas, os exemplos que o nosso guia moral, Jesus, deixou no mundo. Porque aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente discute, a gente assimila. E aquilo que parte torna com a gente conhecimento, a gente, em sabendo mais, você melhor decide. Você melhor aplica o seu livre-arbítrio. E não se iluda, meus irmãos. Estamos aqui não por acaso, não por questão fortuita. Tem uma razão de ser, de estarmos aqui e agora. E a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, explica de forma clara e cristalina o porquê desse relacionamento e dessa presença nesse momento dos estudos. As aflições na Terra, diz Kardec, são o remédio da alma. Elas a salvam para o futuro porque é uma operação cirúrgica, muitas vezes dolorosa. Bem-aventurados sejam os aflitos, porque serão consolados. Vinde a mim, disse Jesus, vós que estáis cansado e aflito, com seu peito apertado, com dores atrozes interiormente, porque eu vos aliviarei. Sabei vós que comigo o vosso fardo é mais leve e o jugo é suave. O fardo é o peso mesmo, né, meus irmãos? E o jugo é as vicissitudes porque devemos passar, as incongruências da vida, os espinhos.
Gostoso, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Paz e luz, meu irmão. Então, você com Jesus, não importa o nome que lhe dê, Buda, grande chefe, Jesus, né? Grande arquiteto, não importa, não importa. O certo é que esse avatar que nós, da doutrina dos Espíritos, temos como guia e modelo, que é Jesus Cristo, que veio não para salvar, porque segundo a nossa visão, o nosso posicionamento, Jesus não salva ninguém. Eu sou o caminho, a vida e a luz, ninguém vai ao Pai senão a mim. Mas Jesus deixou o caminho, o direcionamento, ele é a bússola, é o guia. Se nós fizermos o que ele orientou, sim, nós nos salvamos. E o que é a salvação dentro da nossa doutrina, meus irmãos? Para salvar, precisamos, em primeiro lugar, arrepender daquilo ou daquela mazela ou mal que fizemos. Segundo lugar, depois do arrependimento, nós expiarmos. Então, arrepender e expiar, está faltando mais um que eu esqueci, ajude-me. Para a salvação dentro da nossa doutrina, arrepender e expiar, está faltando um, e reparar. Muito bem, Pai. Precisa se reparar. Então, depois do arrependimento, da expiação e da reparação, você salva. E só tem 3 aspectos para você salvar. E quer não, você será salvo. Pelo amor ou pela dor. Chico Xavier colocava a dor com muita propriedade, e até de uma forma parabólica. Ele dizia que a dor constitui na desidratação, né? Você perder água. Se você não salvar pelo amor, pela qualidade, é o tal do BIP, né? Beneficência para com todo, indulgência para com o próximo e perdão da ofensa, você tem 2 dores. Ou pelo suor, a desidratação é pelo suor, pelo trabalho, ou pelo choro, pelo espinho. Mas todos temos que passar. Sofrer faz efetivamente evoluir? Até que faz. Sofrer faz evoluir. Mas você não precisa necessariamente sofrer para evoluir. Nós, certa vez, baseado até numa palestra da nossa irmã Anete Guimarães, um arroba com Jesus, ou 50 quilos com Jesus é mais leve, se bem que o arroba não é 50 quilos não, são 15, né? Mas o título da palestra, 50 quilos com Jesus é mais leve, e é mais leve. E até em termos de ciência, nós fizemos essa palestra não, porque nós falamos, quem é palestrante é Divaldo, é a Anete, é Simão Pedro, nós conversamos com os irmãos. Aqui nós estamos num bate-papo. Quando você adota os princípios de Jesus, quando você é religioso, você sofre menos. O peso é menor. E a Anete Guimarães, uma sinopse muito grande do que ela fala, ela diz o seguinte, que nosso cérebro tem o arqueocórtex e o neocórtex. Quando você está aberto à religiosidade, está aberto à interface dos bons espíritos, você fecha o portão gate, ou portão central, e adentra em você mais dopamina, mais elemento na corrente sanguínea que você não sente dor. Então, e ele explica que nesse momento, a Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, uma pessoa que tinha metade de um pulmão, subia os morros da Bahia e fazia tudo sem dor. Ao passo que, quando estamos mais próximos, estamos com o portão gate, o portão aberto, o neocórtex, que é a parte não central do cérebro aberta,
Aí o que vai ocorrer? Nós estamos mais próximos da animalidade, aí nós vamos sentir dor. Isso aí está muito bem evidenciado naqueles circos romanos. Aqueles espíritos que iam para os sacrifícios eram jogados às feras, ou mesmo colocado naquelas fogueiras e era queimado em chamas vivas, e cantando. E eles ficavam estupefatos, perplexos, boquiabertos. Como que aqueles cristãos, eles iam para a morte sorrindo? Porque estava com seu arqueocórtex fechado, né? Estava mais com o neocórtex, o cérebro novo. Na erraticidade aprendemos, estudamos e aqui passamos pelas provações, colocando tudo em prática. Justamente, velho. E foi perguntado à espiritualidade, olha, se na espiritualidade há evolução, há evolução na erraticidade, que é o período que intermedia duas encarnações, né? Há evolução. Se há evolução, Kardec ainda argue, perquire aos espíritos. Se há evolução, por que nós precisamos da matéria, da carne? É aquilo que nós falamos de pragmatismo. Você precisa colocar em prática aquela teoria. Eu preciso e devo praticar um bem em determinada ação, mas eu preciso da matéria. Eu preciso da carne, do corpo, que é matéria, para mim, ou para eu viabilizar aquele planejamento. Então você está corretíssimo. É necessário a reencarnação. O homem frequentemente é o artífice de sua própria infelicidade nesse mundo. Como também da felicidade, do prazer. E quanto mais ele distancia do orgulho, da avidez, por conseguinte, ele aproxima mais de Deus, mais das leis divinas. Então ele é mais feliz. Ele é mais feliz. Nesse aspecto em si não existe nem céu e nem inferno. Céu e inferno é um estado consciencial. Você que causa o seu céu, você que causa o seu inferno. Eu sou uma pessoa que não controlo a alimentação. Eu sou um glutão, como exacerbadamente. Evidentemente que os meus órgãos vão arrefecer, vão adoecer. O meu estado orgânico, de uma maneira geral, vai ficar mais debilitado e mais vulnerável à doença. O que aconteceu? Eu estou indo de encontro a uma lei natural. E onde está essa lei natural? Está dentro de nós, está dentro da nossa consciência, está dentro do que o espírito, né, sabe e faz. Então quem tem a consciência é o espírito. Muito embora no corpo ela viabiliza através do cérebro, mas o querer, a dor, o sentimento, o saber é do espírito. E nós, nesse aspecto, nós não temos um corpo similar a esse corpo de carne, porém mais perfeito, que é o corpo perispiritual, o perispírito. Então o perispírito é um corpo grosseiro que faz a ligação do espírito com a matéria. Entre o perispírito e o espírito propriamente dito, tem um corpo espiritual, o corpo do espírito. Porque esse perispírito, quando o espírito muda de mundo, ele volta ao todo universal, de onde veio, que é o fluido cósmico universal, ou fluido cósmico ou universal. A gente deve evitar falar fluido cósmico universal, né? Devemos falar ou fluido cósmico ou fluido universal, para não haver uma redundância, um pleonasmo. Então, o perispírito só volta para o todo de onde veio quando ele muda de mundo. Aí ele tem
o espírito tem que constituir a sua parte perispiritual da matéria fluídica daquele mundo. Já o que liga o perispírito ao corpo é o que é? Fluido vital, né? Nós vimos o fluido espiritual liga o perispírito ao espírito. Fluido vital liga o perispírito ao corpo. Quando eu pego a ponta desse notebook aqui abaixo um pouquinho, como eu fiz agora, e efetivamente assim eu procedi, o que aconteceu? Meu espírito quis, o perispírito agiu, o fluido vital através do corpo materializou a ação pensada pelo espírito. Então, quando eu fecho o dedo, bato, igual eu estou batendo agora aqui o indicador no polegar, meu espírito quis, o perispírito viabilizou e o fluido vital efetivou a ação. O fluido vital, o espírito pode sair do corpo e ainda ter organicamente o fluido vital. Por exemplo, quando a pessoa está naqueles aparelhos, desliga, ele pode ficar vivo organicamente, e o espírito não está ali. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe espírito onde não tem o fluido vital. Excetuando, eu digo espírito. Princípio inteligente, eles vão estagiando nos vários reinos, né? Mineral, vegetal, animal, né? Hominal, depois angelical e assim sucessivamente. Beto Silva coloca: não há burocracia celestial. A lei é de causa e efeito, e Deus ainda perdoa-nos e nos envia o resgate bem mais brando. E essa brandura, né, Beth, é dado a minha harmonia, é dada a minha resignação, é dada a minha... Por quê? Um jugo, para você, pode ser muito mais suave do que para mim. Vamos materializar, ou vamos exemplificar essa afirmação. Você tem um câncer e eu tenho outro câncer. Eu posso ser aquela pessoa, olha, mas como é que Deus fez isso comigo? Eu sou uma pessoa extraordinariamente boa, faço caridade com o próximo, eu vou ao centro, eu pratico a docilidade, eu pratico o bem para as pessoas. Como é que foi feito isso comigo? Eu não mereço. No entanto, você com a mesma doença, você sofrendo vicissitudes até pior, igual agora mesmo falávamos da irmã Dulce, né? E a metade de um pulmão subindo aqueles morros lá de Salvador, feliz, cantando, e você orando. Na nossa família mesmo, se você vê quantas pessoas que materialmente, ou seja, com menos dinheiro que nós, muitas delas são até mais felizes, têm uma harmonia, têm um viver, têm um comportamento totalmente divergente, e a gente pega aquilo como exemplificação. Eu, por exemplo, tenho um cunhado em minha família, ele é protestante, é uma pessoa pauperma no que refere-se à materialidade comum, mas é uma exemplificação de vida para com ele, para com seus familiares e para com o próximo. O homem frequentemente é o artífice da sua infelicidade, realmente. A prece é o quê? É um ato de adoração a Deus. E o que é prece? Prece nada mais é do que bons pensamentos. Aquele que ora com fervor, com confiança, com ardor, com fé, ele está unindo a espiritualidade, ele está unindo a divina providência, está aproximando mais a Deus. E sempre a gente ouve, ou assim quando eu estou lá no centro, e a gente fazendo, né, algumas palestras lá, Décio, como aquela passagem de Jesus, onde estiver 2 ou mais pessoas orando em meu nome, ali eu estarei. Quer dizer, quando eu estou orando só, não tem vigor? Evidentemente, quando tem 1, 2, 10, 100 pessoas com um pensamento uníssono e com propósitos e louvores extraordinariamente elogiável, de forma muito concreta, vamos dizer assim, tem um valor extraordinário.
Mas reunião, meus irmãos, fala de 2 ou mais pessoas. Quem estiver reunido, 2 ou mais pessoas, não se reúne com você mesmo. Mas é bom que se ressalte que a prece de uma pessoa tem validade, ou muitas vezes até mais forte que 2, 3 ou 4, quando essas mesmas pessoas rezam labialmente, ou rezam de forma decorada, ou oram por orar, maquinalmente, né? Então não tem. A prece tem 3 fases: glorificação, agradecimento e pedido. Então você, como disse Beth, você louva, que é a glorificação. Você louva, sobretudo louva a Deus, agradece pela reencarnação propriamente dita, pelo dom da vida, e, num segundo lugar, você pede para que suporte a carga, né? Para que suporte as vicissitudes. Normalmente vocês verificam que a gente mais solicita do que agradece, mais solicita do que louva. Então, ela é específica em 3 partes: louvar, agradecer e solicitar. Diana, seja bem-vindo. Paz e luz, meu irmão. O essencial não é orar muito, né? Mas orar bem. Certas pessoas fazem um rosário de oração, faz assim, reza Pai Nossos e Ave Marias, não digo em excesso, porque oração nenhuma é em excesso, mas se você simplesmente diz palavra por dizer, isso significado nenhum tem. Isso significado nenhum tem. Voltei, amigo? Alô, o som voltou novamente? Por gentileza, me dá um retorno. Fraterna, meus irmãos, o som voltou? Como está o som agora, gente? Então o essencial não é orar muito, mas é orar bem, né? Não é... Muitas pessoas creem que o mérito da oração está no tamanho e na frequência com que se repete, mas isso não é verdade. Você simplesmente, Jesus me ajuda, Deus me orienta, é uma prece. Carla, Angélica e Cavaleiro, sejam bem-vindos. Deus fez homens fortes, poderosos para ser os sustentáculos do fraco. Então, as pessoas que têm mais vigor, têm mais força, eles têm como escopo, como objetivo, ajudar os mais fracos. Isso é lei, é lei. Relativamente à fortuna, a fortuna é um depósito do qual o possuidor não tem senão que usufruir, uma vez que não carrega essa fortuna ao túmulo, mas será lhe pedido, né, vamos dizer assim, conta desses talentos. E a prova da fortuna, meus irmãos, ela é mais ferrenha, ela é mais forte, ela é mais dura do que a simplicidade. O Espiritismo, pelos terríveis exemplos daqueles que viveram, o que vem revelar a sua sorte, diz Kardec, mostra a verdade dessa palavra de Cristo. Quem se eleva será rebaixado e quem se abaixa será elevado. Isso aí, a nossa doutrina vem, de uma certa forma, especificar bem isso aí, né? O ambicioso que triunfa e o rico que se farta de gozos materiais, eles, quando da morte, entre aspas, da morte física, terão muito a lamentar. Então veja aí que a prova da riqueza é mais dura, ela é mais ferrenha do que a miséria, do que você passar inclusive a própria necessidade. Porque ela te conspurca o mal. A prova da riqueza... Ah não, mas para aí, meu irmão X, aí você está falando que eu devo ser assim
pobre materialmente, não. Jesus não disse isso e não condenou a riqueza. É através da materialidade do próprio rio metal que você compra os seus víveres, seu gênero alimentício, a roupa, dá estudo, né, sua prole, a você mesmo, vive e dá assistência material. Mas como você gere a riqueza que efetivamente consta. A caridade é a lei suprema de Cristo. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai os vosso próximo como a vós mesmos. Perdoai os vossos inimigos. Não façais a outrem o que não gostarias que vos fizesse. Tudo isso se resume na palavra caridade. Então, quem disse essa frase, fora da caridade não há salvação, essa frase está nas obras de Kardec, foi dita por Paulo de Tarso em espírito. Parece-me que no capítulo 10 do Evangelho é a lei suprema do Cristo, a caridade, como diz a Silvia. Fora da caridade não há salvação. Quem nutre contra o seu próximo sentimento de animosidade, de ódio, de ciúme, de rancor, não é caridoso. Ele mente e diz cristão. E nesse caso ofende a Deus. Esse ofender é entre aspas, porque Deus não sente ofendido. Mas quando... O que é pecado? É quando nós vamos de encontro a essas leis divinas que estão dentro de nós. Porque em cada um de nós está lá, não matar, não roubar, não estuprar, não desejar o mal, não fazer o mal ao próximo, está tudo lá dentro. E quando nós contrariamos essa lei, distanciamos das virtudes e aproximamos aos vícios, estamos cometendo o quê? Entre aspas, também pecado. E para salvar, o que nós precisamos fazer? Há poucos instantes vimos. Perdoar, expiar e regenerar. Primeiro nós temos que arrepender, depois perdoar, depois regenerar. Só aí há a salvação propriamente dita. O Espiritismo, por ter, vamos dizer, ressaltado essas leis máximas de Cristo, explicado de uma forma clara, e aquelas pessoas, ou os nossos detratores, que criticam relativamente as movimentações de mesas, as movimentações de corpos pelos espíritos, diríamos que, se o Espiritismo nada mais tivesse provado e dimanasse do mesmo tão somente a credibilidade da vida futura após a morte física, ele já valeria por si só. Já era uma grande filosofia. Mas somos sabedores que ele nos remete e nos diz muito mais do que a vida futura. Vamos lembrar os 5 princípios máximos do Espiritismo? Se eu errar algum, ou esquecer, vocês me ajudam a recordar. Os 5 princípios máximos da nossa doutrina. Crença em um ser maior, crença em Deus. Crença na comunicação dos espíritos, na existência do espírito e na comunicação dos espíritos. Crença na multiplicidade de mundos, né? A casa do Pai tem muita morada. E o 5º, na reencarnação. Vamos recordar: crença em Deus, crença na existência dos espíritos, e não só a existência, crença na comunicabilidade dos espíritos, crença na multiplicidade dos mundos e crença na reencarnação. Essas são 5 vertentes da nossa doutrina. E assim sendo, meus irmãos, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse a caridade, nada seria. Paulo de Tarso, né, Tico? De que adianta eu falar bem? De que adianta eu ser bom? De que adianta eu muitas vezes ser caridoso?
Mas se essa caridade não for do fundo do coração, é como um sino que soa ou um metal que tine. Não teria nenhum vigor e não teria nenhum amor. Em sendo assim, meus irmãos, aquilo que nós propusemos a falar hoje relativamente às máximas espirituais e o que poderíamos tirar dessas máximas, nós falamos aqui. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, questionar, perquirir outra, esteja à vontade. Em não querendo, a gente passa para o encerramento. Maravilha, muita luz, muita paz. Eu vos amo. Um abraço de 1000 voltas ou de várias voltas a todos. Um beijo em vossos corações. Paz e luz, meus irmãos. Olá novamente. Décio, muito obrigada pelo estudo. Foi um estudo muito bom. E gostaria de agradecer a presença de todos por essa união, por estarmos sempre juntos, estudando essa doutrina maravilhosa, essa doutrina dos Espíritos, que nos ajuda muito. A cada dia aprendemos um pouquinho mais e com certeza isso fará grande diferença em nossas vidas. Então, sendo assim, convido a nossa amiga fraterna para fazer a nossa prece de encerramento. Fraterna, levante a mão, por favor. E convidando a todos para estarem aqui novamente conosco nessa sexta-feira, às 15 horas. Passando, fraterna, obrigada. Alô? Estou sendo ouvida? Oi, oi. Oi, oi. Olá, fofinho. Tá tudo bem? Graças a Deus. Queridíssimo Décio, mais uma vez, muito obrigada por tudo aquilo que você diz. Eu acho esses estudos tão difíceis. Para mim é. Como eu disse no princípio, eu tenho mais facilidade com a parte filosófica do que teórica do Espiritismo. Então, realmente, eu acho que vocês sabem muito. E vou aprendendo aos poucos, né? À medida que vocês sabidos vão entrando, eu vou aprendendo. Eu espero que eu chegue lá. Ainda chego lá um dia, se Deus quiser. Não é não? Meus queridos irmãos, agora o que eu gostaria que vocês fizessem uma respiração profunda, bem profunda, segura no plexo e solta, né? Para que possamos relaxar e possamos também agradecer aos nossos guias da sala, aos nossos guias espirituais, que assim nós possamos chegar aonde nós queremos chegar, que é o crescimento espiritual. É o que nós esperamos e gostaríamos que assim fosse. Vamos todos juntos prestando agradecer a Jesus, a Maria, aos mestres da sala, a cada irmão nosso que está conosco nesse momento, os nossos irmãos desencarnados que aqui comparecem também. Vamos agradecer então, orando Pai Nosso, dito por Deus. Filho meu, que estás na terra e te sentes preocupado, confuso, desorientado, só, triste e angustiado. Eu conheço perfeitamente o teu nome
e o pronuncio dizendo-te: por que te amo tanto? Te aceito assim como és. Juntos construiremos meu reino, do qual tu és meu herdeiro, e não estarás sozinho. Pois eu estou em ti. Desejo que tu faças sempre a minha vontade, porque a minha vontade é que tu sejas humanamente feliz. Terás o pão de cada dia. Não te preocupes. Entretanto, lembra-te, não é somente teu este pão. Peço-te que o dividas sempre com teu próximo. É por isso que dou a ti, pois sei que tu sabes que é para ti. Perdoo sempre as tuas ofensas. Aliás, te abençoo antes mesmo que as cometa. Sei que as cometerás, mas também sei que às vezes é o único modo que tens para aprender, crescer e aproximar-se de mim. A tua vocação, peço-te somente que da mesma forma perdoes a ti mesmo e perdoes aqueles que te ferem. Sei que terás tentações e estou certo de que as superarás. Segura minha mão, agarra-te sempre em mim, e eu te darei o discernimento e a força para que te livres do mal. Nunca te esqueças que já te amava antes mesmo que tu nascesses, e que te amarei além do fim dos seus dias. Estás em mim. Que a minha bênção desça e permaneça sobre ti para sempre, e que a minha paz e o amor eterno te acompanhem pela eternidade. Somente por mim poderás alcançá-las. Somente eu posso dá-la a ti, porque eu sou o amor e a paz. Que a paz esteja com todos vocês neste dia de hoje, amanhã e sempre. Esse Pai Nosso dito por Deus, eu digo a vocês: Deus está em nós. Nós temos Deus em nós. Não procurem Deus em outro lugar, no céu, nas paisagens. Está em nós, dentro de nós, em nossa mente, em nosso espírito. E assim, meus irmãos, vamos acreditando que seremos felizes, porque é assim que nós... Meus irmãos, muita luz, muita paz. Eu vou colocar essa música, que também, por sinal, é muito linda, e saiamos tranquilos e bastante harmoniosos. Até sexta-feira. Alma cheia de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, minha divina claridade, essa é minha felicidade.
juro te